Boa noite, hoje é dia 27 de abril. Daqui a pouquinho começar mais uma palestra às 21 horas, onde o tema hoje é meditação. Vou conversar um pouquinho do que é meditação, mas de uma maneira um pouco diferente assim, né? Boa noite, para a gente entender melhor como é que funciona a meditação, o que seria meditação. Dá um assininho para saber o nome de quem está entrando. Kátia, boa noite. Então a gente vai conversar sobre meditação, o que é, como funciona, como é que a gente pode usar no nosso dia a dia, quais os benefícios que ela... Maria Ivanildo, boa noite. Kátia Cristina, boa noite. Boa noite, boa noite. Então já nós vamos conversar sobre meditação. Josélia, boa noite, Josélia, tudo bem? Daqui 3 minutinhos a gente começa, são 8h57, 9 horas em ponto nós começamos. Mas antes de a gente começar, já que vocês estão aqui, né, estão participando, já chegaram, na opinião de vocês, o que seria meditação? Como é que vocês, Dona Maria, Dona Antônia, Elaine, como é que vocês entendem o que é meditação? O que seria meditar? Né? Boa noite, José. Para que serviria meditação? Quais os benefícios que isso traz? Serve para alguma coisa? Né? Então, é isso que eu quero conversar com vocês, né? Conversar, interagir com vocês aqui, levar esse tipo de reflexão sobre esse assunto, né? E como a meditação pode ajudar a gente nesse período que nós estamos vivendo, nesse período onde as coisas não estão do jeito que nós estávamos acostumados, né? Tá tudo muito virado e tudo. Então, onde a meditação pode nos ajudar já faça a prática, né, José? Então a gente pode, Kátia, pensar em algo. Sim, também é pensar em algo da meditação. Então eu vou trazer um conceito assim de uma maneira mais simples para que todos que estiverem assistindo consigam assim entender e consigam começar a prática de meditação. A meditação traz vários e vários benefícios para a gente, né? Na qualidade de vida, na saúde mental, nos relacionamentos, no convívio, na parte profissional, de relacionamento, porque ela nos faz ficar mais equilibrados, mais centrados, né? Então, existe uma diferença. Meditar não é se concentrar. Primeira coisa que a gente tem que entender. A concentração é uma coisa, meditação é outra completamente diferente. Apesar de uma fazer parte da outra, mas são diferenciadas, né? Esvaziar a mente e pensar no eu. Também, né, José? Então, a concentração é o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, você se torna. Né? Então, esse é um dos conceitos de concentração. Né? Você é o que você pensa cria, o que você sente, você atrai, e o que você acredita, você torna-se. Né? E meditação, né, nada mais é do que todos os momentos vividos plena e conscientemente. Através da meditação é realizada uma verdadeira transformação mental, cujo resultado, boa noite Rubens, é o desenvolvimento da consciência. Para alguns, meditar é pensar em alguma coisa, descobrir novos ângulos de um problema, mas isso na verdade não é meditação, isso é reflexão, né? Então vamos
pensar um pouquinho de uma maneira diferenciada. Como é que o nosso cérebro ele interpreta as coisas? A gente tem a ideia de achar que se você ficar falando mentalmente alguma coisa, aquilo vai acontecer, né? Acontece que nosso cérebro ele não entende exatamente palavras, ele entende imagens, emoções e sentimentos. Então, quando uma emoção ou um sentimento provoca um impacto na minha análise mental, na minha mente, aquilo vai produzir em mim uma reação de verdade ou de não verdade, de real ou não real. Vamos pegar um exemplo, né? Quando você está assistindo um filme de terror, existem alguns momentos, algumas imagens que provocam em você o susto. Então aquilo ali vai provocar no teu cérebro, quando ele vê uma imagem semelhante, ele vai provocar um sentimento de defesa. Olha, isso é perigoso. Então ele começa a sentir defesa. A defesa muitas vezes o que é o medo, o receio. Por isso que muita gente não gosta de filme de terror. Quando eu ouço, outra coisa também que é a forma que o cérebro compreende. Quando eu ouço uma sirene, o meu cérebro interpreta. Sirene é sinal de perigo. Sirene é sinal que alguém está precisando de ajuda. Sirene é sinal de tragédia. Então, os barulhos da sirene já provoca no meu cérebro uma reação, uma comunicação através do som, do sentimento ou de uma imagem interna. Então, quando eu quero meditar, eu preciso me comunicar através de uma imagem, através de algo que provoque em mim uma reação, um sentimento. Então, como é que eu vou realizar isso? É isso que eu vou passar para vocês hoje, né? Então, meditar, para muita gente, a pessoa pensa que meditar é concentrar a mente, né? E isso é concentração. Então, quando eu fico focando numa coisa só, olhando uma coisa só, eu não estou meditando, eu estou me concentrando. Por exemplo, olha aquela luz ali na tua frente, olhe para tal imagem. Então, eu estou concentrado ali, eu não estou meditando, né? E concentração é um ato voluntário. Então, eu me concentro naquilo, eu decido me concentrar naquilo. Meditação já é um ato involuntário, né? Mas não é um relaxamento. E na concentração a mente funciona a partir de uma resolução. Na meditação não há nenhum. Na concentração a mente, né, a parte de uma resolução. Qual que é a resolução? Boa noite, Jaci. Eu olho alguma coisa e vejo que aquilo me representa. Então tem uma resolução, tem uma imagem ali onde eu fico focando a minha atenção. Na meditação não há resolução nenhuma. As coisas vão se formar. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos fazer algo prático. Um pequeno exercício rápido de meditação. Eu estou aqui agora nesse momento, e em vez de eu ficar me concentrando no computador, no som, na imagem, eu deixo uma imagem se formar dentro de mim. Por exemplo, eu estou vivenciando uma situação difícil, então eu vou meditar sobre uma situação difícil, né? Por exemplo, uma perda de alguém que se foi, alguém que faleceu, alguém que viajou, alguém que não está mais perto de mim. Então eu vou internamente provocar uma comunicação com o meu cérebro. Como é que eu vou provocar isso? Qual o sentimento da ausência dessa pessoa? Quais as imagens que me vêm na cabeça dela? Quais os sentimentos, reações, né? Então eu começo a meditar naquela pessoa. Então eu me lembro do sentimento, eu me lembro da forma, do jeito de que ela fala e tudo. Isso vai criando uma comunicação para o meu cérebro. Nessa comunicação eu vou colocar um questionamento. Por que estou sentindo isso? Olha a provocação. Por que estou sentindo isso? Mas antes eu já provoquei um sentimento, uma emoção. Eu fiz uma ligação no cérebro. Daí, desse momento,
eu deixo que o meu inconsciente se manifeste. Eu não fico provocando o meu consciente, não fico perguntando para o meu inconsciente por que eu estou sentindo saudade, por que a pessoa se foi, por que aconteceu isso. Não, eu provoco primeiro uma reação emocional em mim, que vai comunicar ao cérebro o meu interesse com relação àquele assunto, àquela situação. E deixo que isso venha através de imagens, de lembranças, de conceitos, de momentos com aquela pessoa. E muitas vezes o cérebro vai me comunicar com algo que eu nem imaginava, né? Que eu nem pensava. De repente, aquela saudade, aquele negócio, aquilo tudo que estou sentindo, pode ser uma representação de um medo de seguir em frente. E aí que é interessante da meditação. Ela não vai falar, você está sentindo isso porque a pessoa realmente se afastou de você, não está mais perto de você. Não, ela vai provocar nessa comunicação uma outra imagem, uma outra situação, que vai de repente lhe provocar algumas observações. Por exemplo, surge a imagem de você indo para outro local, mas com receio de chegar, um sentimento de medo, de receio. Então o que você está fazendo nessa meditação? Você está percebendo que aquele sentimento que você está tendo naquela hora, naquele momento, é algo que está te prendendo ou te protegendo de uma ação que você não sabe quais as consequências. Então muitas vezes alguma coisa acontece comigo e eu não sei porquê. Então a pessoa fala, medita sobre isso. Então qual que é a meditação? É eu provocar essa informação do meu eu inconsciente para o meu eu consciente, do que está acontecendo comigo lá dentro de mim, né? Então é por isso que muitas vezes quando eu fico concentrando, eu faço um relaxamento, um monte de coisa, mas não me dá resposta. Porque essa resposta não vem através de palavras, vem através de uma imagem, de um sentimento e de uma emoção. Tá dando para compreender? Josélia, você que já faz meditação, tá dando para compreender o que eu estou dizendo? Né? Se não tiver, me pergunte para eu poder explicar de uma outra maneira que fique mais compreensível para vocês. Tá bom? Então, portanto, meditação não é concentração, meditação não é relaxamento. Meditação é uma forma de eu me comunicar através de imagens, sensações e sentimentos com o meu eu inconsciente, com o meu cérebro. Tá dando para entender? E é isso que a gente vai conversar um pouquinho, né? Então, essa meditação muitas vezes ela vai me levar para o passado, ora para o futuro, né? Então vai me trazer lembranças do passado e vai me trazer lembranças do futuro. Então vou ficar oscilando e não vou viver o meu presente. Então a saudade, ansiedade, futuro, passado, né? Uma coisa um pouco depressiva. Futuro, ansiedade, mas não vivo o presente. A meditação, conforme você vai praticando, exercitando, ela vai permitindo que você viver plenamente o presente, o momento agora. Porque você consegue identificar da onde está vindo determinada sensação, né, e onde ela quer te levar. Como meditar esse medo que estou dessa pandemia. Vamos pegar um exemplo, né? O medo da pandemia é um medo consciente ou é um medo inconsciente? Né? Isso é uma pergunta. Por que se ele é consciente ou inconsciente? Esse medo já nasceu conosco de alguma forma? Não, né? Até 40 dias atrás, 30 dias atrás, ninguém tinha esse tipo de medo, de receio de um vírus. Você concorda que todo mundo até um tempo atrás estava acostumado com gripe, com resfriado, com várias coisas, mas ninguém tinha medo da questão da pandemia. Qual foi a primeira atitude que os meios de comunicação e a forma, olha só,
né? Como é que isso foi comunicado para a gente, essa situação? Foi comunicado através de uma emoção, de um sentimento de pânico e de medo. Olha, vocês irão morrer se forem para a rua. Fique em casa. É perigoso. Isso não tem cura. Então foi colocado um monte de sentimentos, e esses sentimentos foram repetidos exaustivamente. Em nenhum momento a gente foi, vamos dizer assim, colocado de uma maneira explicativa, mas foi colocado de uma maneira a provocar medo. Quando esse medo fica incutido dentro de você, ele fica estabelecido dentro de você, você sai da racionalidade, né? O que é racionalidade? Pensar, refletir sobre o que está acontecendo e tomar uma atitude adequada. Quando ele vai para a irracionalidade, ele vai para o pânico, para o medo, eu já reajo. Ou seja, eu não estou mais reagindo, eu estou reagindo. Eu sinto que eu serei o próximo, né? Eu serei a próxima vítima. Então o seu cérebro foi condicionado, não só o seu, Kátia, mas da grande maioria das pessoas, né? Foi condicionado ao medo de sair, né? Se você sair, conversar com outra pessoa, você pode ser contaminado, e você ouve tantas reações com relação a essa situação que o medo fica estabelecido. Tá dando para entender? Então, esse medo da pandemia, ele foi incutido na gente de uma forma através de imagem. Qual a imagem? A imagem das pessoas morrendo, a imagem das pessoas sendo entubadas, a imagem de caixões, um monte de imagem, né? E palavras que provocam medo e receio na gente. Nós não fomos orientados, nós fomos amedrontados com relação a essa situação. E aí o que acontece? Entramos em pânico, em paranoia, e aí o medo fica irracional. E é aí que vai entrar a meditação. Como é que a meditação vai entrar? É quando eu consigo refletir, né? Pensar como é que eu era antes. Viu que eu falei sobre passado e futuro? Meu passado e meu futuro, né? O passado foi praticamente, né, já foi dito que não volta mais. E o futuro é uma incógnita. Portanto, eu vivo o presente, eu vivo hoje, não. Então eu fico com o medo do amanhã, medo do futuro, e isso vem a ansiedade. Então essa ansiedade provoca em mim um monte de reações. O que eu posso fazer com a meditação? E a meditação tem que ser uma prática diária, né? Eu vou, né, tirar determinados momentos aonde eu vou deixar esse sentimento de pânico e de medo entrar em contato com o meu eu interior e questioná-lo. Por que estou com medo? Por que isso me provoca medo? Só que em vez de dar uma resposta, eu vou deixar o meu cérebro dizer, o meu inconsciente dizer: olha, você está com medo porque foi falado para você que acontece isso. Aí depois você começa a, vamos dizer assim, a conversar melhor com o teu pensamento e com os teus sentimentos. Como? Você vai analisar outros pontos, outras situações, né? Vamos pegar o nosso país aqui. Nós temos hoje 60 e poucos mil casos de pessoas que estão com o vírus. Boa noite, Shirley. Nós temos 4 mil e poucas pessoas que faleceram. Nós temos 33 mil pessoas que estão saradas, estão curadas. Tá vendo a diferença? A coisa foi colocada de um jeito, e isso foi comunicado no nosso cérebro de um jeito, que esses 33 mil que estão curados representam menos do que os 4 mil que estão falecidos. Então qual que é o nosso grande medo? É o medo da morte. Não é o medo da doença, é o medo de morrer. Então aí, o que eu vou refletir sobre ou meditar? Qual é o meu medo com relação à morte?
Por que eu tenho tanto medo de morrer? Tá dando para entender o que eu estou falando? Né? Então, esses questionamentos, através da meditação, eu vou conseguindo trabalhar de uma maneira mais efetiva. Quem de nós aqui não irá morrer? Quem de nós aqui que estamos conversando somos seres imortais? Nenhum. Todos nós somos mortais. O problema, né, é quando essa informação da morte fica tão presente, tão perto da gente, né? Porque todos nós, quando nascemos, sabemos que a qualquer momento e a qualquer instante isso pode acontecer. Mas o nosso cérebro tem uma proteção natural, né, para que a gente possa ter uma vida plena, tranquila e sossegada, sem ficar nesse pânico, nesse medo da morte, né? E o problema é quando esse, vamos dizer assim, esse gatilho, esse portão que nos protege desse medo, ele é destravado. Como é que ele é destravado? Através de imagens, sentimentos e emoções que provocam na gente medo e pânico. Estão dando para entender o que eu estou falando? Como eu sei que é um assunto meio complexo, eu queria que vocês me dessem um retorno para eu poder me orientar aqui no meu comentário com vocês. Kátia, deu para entender o que eu estou querendo dizer ou não? Tá? Bom, então se a meditação não é relaxamento, né? E soltar significa a mente da prisão, da atitude de... então, como é que eu trabalho isso, né? Então, como é que eu trabalho isso? Interessante é você começar fazendo um trabalho de meditação guiada. O que é meditação guiada? É alguém que vai te orientar, né? Que vai te levar a uma meditação, ela te orientando, te guiando. A gente vai encontrar no próprio Facebook, no YouTube, várias meditações com relação guiadas, onde alguém vai te levando, vai te orientando, né, ao que você tem que verificar, né? Eu fiz naquele vídeo, onde a gente fez sobre algum tratamento sobre visualização, algumas meditações que são guiadas. Vocês podem até voltar e dar uma olhadinha, né? Então, a meditação hoje, ela tem como fator principal me comunicar, né, com o meu cérebro através dessas emoções e sentimentos e encontrar dentro dele a resposta correta. Se eu entender, me comunicar com o meu cérebro de tal maneira que ele entenda que o problema existe, a situação existe, mas esse pânico que eu estou sentindo, esse medo que eu estou sentindo passou do limite, está me fazendo mal, o próprio cérebro tem mecanismos de proteção para te preservar. Ele mesmo vai criar mecanismos de proteção para te preservar, mostrando para você as possibilidades, as curas, as atitudes que têm que ser tomadas para que aquilo não aconteça com você. É aí que entra a meditação, né? Onde a meditação ajuda bastante. Então a gente pode utilizar também a meditação guiada. José, você está aí? Você está entendendo o que eu estou falando? Então vamos entender um pouquinho. Então relaxar significa ter espaço e descontrair as tensões, né? Deixando os pensamentos que se aquietem, né? E dissolvam e descansem em paz natural. Isso é relaxamento. Então antes da meditação eu preciso fazer um relaxamento. Eu não sei se vocês já perceberam, quando eu faço aqui o evangelho na quinta-feira ou a aula na terça, eu faço uma preparação antes, né? Então eu faço alguma coisa que é para relaxar a mente, acalmar a mente, para depois toma um remédio para a crise de ansiedade e pânico. Então, o remédio, o que ele faz? Ele vai equilibrar, né, algumas enzimas, né, a noradrenalina, a serotonina, né, e outros hormônios internos, para que eles se equilibrem, né, e que deem para você condições de você boa noite só, se relacionar e conviver no seu dia a dia.
Então não é para parar de tomar o remédio, mas a meditação ajuda a melhorar a qualidade de vida, né? Por quê? Porque eu começo a me comunicar com o meu cérebro de uma maneira diferente. Então relaxar primeiro, que significa ter espaço, descontrair as tensões, né? E como é que eu faço isso? Kátia, Sol, vocês que se colocaram agora, vocês já repararam como é que é a respiração de vocês? Se é uma respiração curta, quando você está em crise de ansiedade, Shirley, não sei se você reparou isso, muitas vezes a tua respiração demora muito, né? Você dá a primeira respirada e aí só depois de 10, 15, quase às vezes até 20 segundos você volta e, né? Não tem aquele ritmo respiratório, né? Então quando você provoca uma respiração controlada, adequada, esse sentimento de ansiedade, de pânico, ele vai diminuindo, ele vai se tranquilizando. Por quê? Porque você está enchendo o seu pulmão diário e o seu cérebro de gás carbônico, e o gás carbônico ele reduz e dá uma entorpecida no cérebro e reduz, né, a tua ansiedade, os batimentos cardíacos, e você acaba relaxando, né? Então relaxando é isso, para depois você, né, aí depois você vai se concentrar. O que é me concentrar? É me concentrar naquilo que eu vou fazer hoje. Por exemplo, se eu vou fazer meditação, meditação não é dormir. Tem muita gente que começa a fazer um relaxamento ou meditação e dorme, né? Apaga. É bom que eu sou no relaxante, mas não é meditação. Então eu vou me concentrar no meu objetivo, né? Que é o quê? Manter o meu cérebro ativo, alerta, para eu entrar em processo de meditação. Então meditação não é concentração, meditação não cansa, né? Concentração é uma experiência dual, né? Por isso que então meditação não cansa, porque é um relaxamento. E a concentração ela cansa, porque você tem que manter a atenção. Meditar não é apenas sentar e concentrar de vez em quando. Meditação é vigiar-se. Como assim vigiar-se? Eu estou aqui parado meditando sobre algum assunto. Na hora que eu percebo que o meu pensamento está saindo daquilo que eu estou procurando, eu retorno. Eu mantenho o meu objetivo da meditação. Quando eu percebo que eu vou dormir, eu procuro acordar. Então, na meditação, eu tenho noção exata do que eu estou. Por isso dá para fazer meditação até mesmo de olho aberto, né? Na concentração há dualidade, né? Então você tem o cérebro ligado num setor, no seu inconsciente, e tem o seu cérebro ligado no teu consciente. Eu estou concentrado numa situação e o cérebro também em outra. Meditação não há ninguém, né? É como se você deixasse o seu eu inconsciente se manifestar naturalmente. Não há divisão entre exterior e interior. Então quando eu estou meditando, você já viu, tem gente que quando ele está em processo de meditação, ele está de olhos abertos muitas vezes, mas ele está num outro campo de ação, né? Então ele está aqui e está em outro local ao mesmo tempo. O interior flui e o exterior flui para dentro. Então sabe? Então aquilo que tem dentro vem para fora e aquilo que está fora vem para dentro. É um círculo. Então eu percebo o externo e o interno, vai nesse processo de meditação. E meditação é um exercício diário, né? Constante. É um caminho que inclui estar atento e lúcido o tempo todo. Então o que acontece? Eu começo a prestar atenção no que o meu inconsciente está falando comigo. Quando eu estou meditando, eu consigo perceber o que o meu eu interior quer me comunicar, o que ele quer falar comigo. Por isso é uma prática diária, todo dia, né? É um ato de disciplina. Eu preciso me disciplinar para poder meditar. Os objetivos da meditação é alcançar os pensamentos e emoções, entrar em contato com o eu mais profundo,
treinar a resistência à frustração, diminuir a ansiedade, reabastecer o físico, aguçar a intuição e o autoconhecimento. Olha só a quantidade de coisa que que a meditação pode fazer. Boa noite, Décio, tudo bem? Ela também ajuda a liberar a nossa criatividade. Em suma, a prática de meditação propicia uma mudança na vida da pessoa, né? Essa pessoa vive com mais paz e preparada para enfrentar as dificuldades. Desfruta plenamente os momentos importantes da sua vida. Então, conforme eu vou meditando, conforme eu vou tendo essa prática da meditação, eu vou tendo uma vida mais equilibrada. Por quê? Porque eu consigo me comunicar melhor com o meu eu interior. Como eu disse no início, o meu cérebro ele não entende a linguagem linear. Por exemplo, se eu falar para o meu cérebro, olha, eu a partir de hoje vou ser assim, assim, assado, ele não vai entender. Eu vou ter que criar uma metáfora, né? O que é uma metáfora? É uma história. O nosso cérebro... Oi, Anja, tudo bem? Nosso cérebro entende por metáfora. Vamos pegar lá a figura de Jesus. Jesus ensinou um monte de coisa através de quê? De metáfora, né? Através das parábolas. Então ele cria uma história e dentro dessa história tem um conceito filosófico, um conceito ético, um conceito moral, que ele vai fazendo o quê? Ele vai contando uma história. Vamos pegar a história, por exemplo, do samaritano. Qual que é a história do samaritano na Bíblia, né? Tinha uma pessoa que tinha sido assaltada, foi agredida, ficou caída na estrada. Aí apareceu um filisteu, né? E pareceu que olhou ele no chão, deu a volta e foi embora. Veio um levita, olhou, prestou atenção e foi embora. 2 religiosos. Veio um samaritano. Qual que era a figura do samaritano na época? Era um povo que não era muito bem quisto ali na comunidade ali hebraica do período. Esse samaritano pega aquela pessoa, leva até uma estalagem, paga para o estalajadeiro para ele ficar lá, para ser cuidado, né? E paga as suas despesas da pessoa, depois ele volta para ver como está aquela pessoa ali. Então ele ensina através daquela história que apesar do levita e do filisteu serem religiosos, né, terem uma figura religiosa, eles não praticaram a caridade, eles não praticaram o amor ao próximo. Então ele ensina muito sobre parábola. Aquelas histórias que eram muito comuns e hoje infelizmente pouco a gente conta, as histórias da carochinha, né, as histórias da mula sem cabeça, do boitatá, do curupira, aquilo provocava nas pessoas, o desenvolvimento do sentido de ético, um sentido moral e também de comportamento, um sentimento de coragem, né? Um sentimento mais lúdico. As histórias da Bela Adormecida e outras histórias dos irmãos Grimm, por exemplo, elas sempre provocaram na gente uma interpretação. Então, para que eu me comunique comigo mesmo, eu tenho que criar uma parábola, uma forma de comunicação através de histórias comigo mesmo, né? Hoje nós estamos nesse processo de paranoia, né, de neurose, que muitas pessoas acreditam piamente que elas não têm mais salvação em virtude do vírus. Tem muita gente hoje, né, que tem problemas de depressão, ansiedade e outras questões emocionais, psicológicas, que estão sofrendo muito, porque a forma com que trouxeram essa situação, essa parábola, vamos dizer assim, que trouxeram tudo isso, foi tão marcante que elas começaram a perder a coragem de viver, a coragem de sair de onde elas estão para voltar até mesmo na sua vida diária. Como a Kátia falou, está com tanto medo que às vezes nem levantar da cama. Para que isso aconteça, essa comunicação através da meditação, por isso que eu falei da meditação guiada. A pessoa que vai lhe guiar na meditação, ela vai ter que criar uma parábola, vai criar uma história para se comunicar com o seu interior, para que ele comece a entender uma outra forma de sair dessa situação e de restabelecer a vida dela com mais
com mais tranquilidade, né? Então a meditação ela vai ajudar você nesses pontos. Por exemplo, a gente fala muito da prece, né? A prece é uma forma de meditação. Só que quando eu não tenho um relaxamento anterior, eu não tenho um acalmamento anterior, essa meditação acaba não surtindo o efeito necessário. Então eu tenho que primeiro relaxar, né? Boa noite, Lenice. Relaxar, me acalmar, como eu falei no Evangelho e tudo. E tem uma preparação de ambiente. Essa preparação de ambiente é para me afastar do que aconteceu durante o dia, me acalmar, me relaxar. Depois vem o processo de concentração. O que é essa? Boa noite, Lenice. O que é essa concentração? É me preparar para a atividade que eu vou exercitar naquele dia. E depois vem a meditação, que é me manter atento a um texto, a uma situação, para que aquilo me comunique interiormente uma mensagem, né? Então muitas vezes quando você está fazendo uma leitura, vem uma informação interna, se você está bem tranquilo, harmonizado, vem uma comunicação. E aí você consegue entender qual é a mensagem do texto, qual é a mensagem que está sendo passada para você. Vocês estão entendendo como eu estou explicando a meditação? Né? Meditação existem inúmeras técnicas e formas. Eu estou tentando passar para vocês assim, vamos dizer assim, uma compreensão básica para vocês entenderem e se acharem assim necessário começar um processo de meditação, de técnicas diárias de meditação, né? Existem algumas técnicas para meditação. Por exemplo, né, você pode criar um local especial. Por exemplo, você pode criar mentalmente uma paisagem, um local, aonde quando você se concentra naquela imagem, você entra em processo de meditação, né? Então eu penso, eu imagino aquele local, eu entro em meditação. Ou pode criar na sua casa mesmo. Tem muita gente que é católica, ou gosta de imagens, né? Ou é budista e tudo, que na hora que vê o altar, ele já entra em processo de meditação. Tem gente que, por exemplo, quando ele vê um livro, né? Um livro do seria Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, na hora que ele pega aquele livro, ele entra no processo de meditação. Então o que é isso? Isso é uma chave, um gatilho que vai te colocar automaticamente nesse processo meditativo. O ambiente cria uma vibração particular. O importante é que naquele local onde você vai praticar meditação, você tenha tranquilidade, calma, né? Ou seja, uma vibração bacana para você chegar lá e se sentir confortável nesse processo de meditação, né? E isso, né, vai te criar melhores condições para a meditação. Se você puder escolher um horário, isso ajudará bastante. Então eu preciso também ter um horário determinado. Então, por exemplo, todo dia às 7 horas da manhã eu vou fazer uma meditação, né? Minha meditação diária. Meditação não precisa ser algo longo. Você pode fazer a meditação em 1 minuto, né? Em 1 minuto dá para fazer uma meditação que pode te acalmar bastante. E aí com o tempo você vai aumentando para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Aos poucos você vai aumentando o seu tempo de meditação. Então não tenta, a princípio, fazer uma meditação de meia hora, 40 minutos. Você não vai conseguir. Então começa com 1 minuto, né? Depois com o tempo você acostumou com 1 minuto, 2, e assim vai paulatinamente aumentando o período de meditação tua. Medite todos os dias na mesma hora e seu eu, né, o corpo e mente, nesse horário estão pedindo para meditar. Depois vira até um hábito, né? O corpo fica falando, opa, vamos lá, vamos meditar que eu quero, né? Eu quero me acalmar, me tranquilizar, quero te falar algumas coisas. Então o próprio corpo acaba pedindo. Então tem que ter essa disciplina, né? E cada um tem o seu jeito, né, de começar, né? O seu ritual, o seu jeito de meditar. Então cada um vai descobrindo o seu jeito particular de entrar em processo de meditação. Alguns vão sentar naquela posição de flor de lótus, que o indiano faz muito. Uns vão sentar na cadeira, né, de costa ereta. Cada um
vai ter o seu jeito, vai encontrar o seu jeito de entrar nesse processo de meditação, né? Quando você está se sentindo à vontade, né, e esperando, as coisas acontecem. Então tem que estar bem à vontade, tranquilo, e as coisas vão acontecendo devagarinho. Então nesse processo de meditação, Deus vem em você. Você sabe o que está acontecendo? Eu estou reparando nisso. Quando a gente está em pânico, quando a gente está nervoso, está com medo, está com um monte de situação, o nosso contato com o divino, o nosso contato com a espiritualidade fica muito prejudicado. Por quê? Porque o medo é tão grande que eu não consigo me sintonizar com esses seres mais evoluídos. Quem tem uma visão mais espiritualista vai entender o que eu estou falando, né? Eu me afinizo com os seres espirituais da minha vibração. Se eu estou com uma vibração muito baixa, os seres que vão estar vibrando comigo também são seres que estão com uma vibração muito baixa. Então, portanto, como é que eu vou conseguir ter calma e tranquilidade numa vibração menor? Então eu preciso elevar a minha vibração para que eu entre em contato com esferas espirituais mais elevadas, que vão me trazer mais informações de uma maneira mais calma e mais tranquila, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa está muito, no caso, está em pânico, está com crise de ansiedade, não adianta eu falar para ela, fique calma, fique tranquilo, que ela não vai ficar. O que eu vou fazer? Eu vou provocar nela um processo respiratório. Vamos respirar devagar, respirar tranquilo, e aos poucos, né, você vai trazendo a pessoa à normalidade, à tranquilidade, e aí você pode auxiliá-la no processo de meditação, né? Quando você está se sentindo à vontade, né, Deus vem em você, a pessoa pode não ficar obcecada pela meditação, mas pode fazer regularmente. Tem-se que estar solto e natural, né, e desimpedido e despreocupado. Então não dá para fazer meditação pensando, eu daqui a pouco tenho que ir no mercado, daqui a pouco tenho que fazer isso, tem que arrumar uma coisa, tem que arrumar uma casa, tem que fazer isso, blá 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 blá. Ou olha, eu vou fazer só 10 minutinhos porque daqui a pouco alguém vai chegar. Não, eu tenho que tirar um tempo, e nesse tempo eu tenho que estar despreocupado e totalmente preparado para aquilo, né? À vontade e sem preocupação com o tempo, para eu exercitar esse processo de meditação de uma maneira bem suave e bem tranquila. Então, como eu falei, a meditação regular, depois de um tempo, depois de você se acostumar, você se exercitar bem, é entre 10 e 15 minutos, né? Vai variar de cada um. E isso vai purificando e vai te equilibrando, né? E vai vivificando todos os campos físicos, emocionais e mentais da sua vida. Vai mudando nossos hábitos indesejáveis, né? Dando novos valores ao corpo, ao coração e à mente. Uma música suave ajuda a serenar a mente. Na meditação a postura é muito importante. Você ficar assim, né, encurvado, com dor no pescoço, dor na coluna, você não vai conseguir meditar. Então precisa de uma posição que seja confortável para você. Tá dando para entender? Kátia, tá dando para compreender? Tô falando? Né? Dá para você fazer uma meditação hoje, fazer alguma coisa? Né? Entra depois no YouTube lá, procura uma meditaçãozinha, alguma coisa rápida, ou um relaxamento. É bom começar primeiro com um relaxamento, aprende a relaxar, né? E aí depois, com o tempo, você entra no processo de meditação. Então, há uma posição confortável, né? Usar uma almofada, sentar de uma maneira tranquila, na mesa, numa cadeira, né? Mas cada um tem a sua maneira e cada um vai se sentir faz da melhor maneira possível, né? Que se sinta mais tranquilo. Existe uma meditação que é a meditação do riso. Alguém já ouviu falar nisso, na meditação do riso, não? José, já ouviu falar na meditação do riso? Já ouviu falar, não? Então, existe uma meditação chamada meditação do riso. Então, o que é a meditação do riso? Boa noite, Jaqueline. Então, a meditação do riso consiste no seguinte: a primeira coisa a ser feita... Não, então eu vou falar para você aqui. A primeira coisa a ser feita pela manhã é rir.
Então acordou pela manhã, ri, né? Sabe aquele riso gostoso? Ah, vou parecer maluco. Gente, é melhor parecer maluco saudável, né, do que uma pessoa, entre aspas, normal doente, né? Então, ri. A primeira coisa da manhã, ri. Isso estabelece uma direção para o dia inteiro. Se você acordar rindo, logo começará a se sentir como a vida é absurda, né? Então logo começará a se sentir como a vida é absurda. Nada é sério. Até nossos comportamentos são risíveis. Por que a gente fala isso, né? Por que nossos comportamentos são risíveis? Porque, olha, todo mundo está com medo de alguma coisa inevitável. Só que se você ficar com medo disso daí, você não vai aproveitar, né? Então, como eu falei, Nanda, pessoal, acordou de manhã, mas eu não gosto de rir de manhã. É um exercício, tá? Acorda de manhã, procura um espelho e dá um sorriso, sabe? Pensa assim, nossa, eu acordei, tô vivo, viu, cara? Tô vivo, sorri, que bom, que alegria. Tenho mais um dia de vida. É mais um dia para eu fazer algo legal. É mais um dia para eu superar, mais um dia para eu vencer, mais um dia para eu conquistar. Isso é terapia do riso. Isso vai mostrar para você que toda aquela preocupação que você teve ontem não se justifica hoje. E aí você começa a perceber como muita coisa que você dá valor não tem valor nenhum, né? Então, sorria, né? Todas as manhãs ao acordar, espreguice, né, como fosse um gato, estique, né, cada fibra do seu corpo. No início provoque o riso, logo o som de sua tentativa causará um riso verdadeiro, né? Levará alguns dias para que seu riso se torne verdadeiro. Mas, Herbert, tudo bom? Como é que você tá? Então, gente, acordou de manhã, provoca o riso, né? Acorda, se espreguiça, sabe, tira, extensiona o corpo, e aí depois tira toda a fibra do corpo, relaxa aquele negócio todo, provoca o riso. Primeiro dia não vai ser muito legal, vai ser uma coisa meio falsa. No segundo dia, terceiro, quando você vê depois de uma semana fazendo isso, você já acorda sorrindo, você já acorda com alegria no rosto, né? Isso levará alguns dias, mas vai se tornar verdadeiro, vai se tornar prático. Gente, a gente tem que aprender o seguinte, sabe qual que é um dos nossos grandes problemas? A gente não gosta de praticar as coisas, a gente quer alguma coisa que seja tipo assim, tem um resultado imediato, então tem que melhorar agora, tem que acontecer agora. Não, você tem que fazer alguma coisa que com o tempo se torne natural, se torne, sabe, algo que faça parte de você. E isso só vem através do exercício, da prática, né? Da disciplina, senão as coisas não acontecem. Tá difícil, tá complicado, mas veja bem, olha, o Herbert, por favor, você falou para mim uns dias atrás, há quantos dias você tá aí no litoral, no apartamento sem sair? Você pode falar pra gente aqui? Por favor, para eu interagir com o pessoal, para falar alguma coisinha aqui, né? Enquanto o Herbert aqui, se ele estiver assistindo a gente aqui, ele falar, então ele diz aqui, então essa terapia do riso, né? Quando isso acontecer, mudará toda a natureza do seu dia. Rir é o melhor remédio, né? Rir vai distensionar as nossas preocupações, né? Rir dos nossos fracassos, rir dos nossos medos. Tudo isso faz a gente se sentir melhor. O Herbert, eu não sei se ele está aqui, ele falou para mim que quando a gente começou a conversar, já tinha uns 40 dias, né? Que ele era do litoral, já tinha uns 40 dias que ele estava dentro do apartamento, trancado no apartamento. Eu já estou desde março, né, nesse afastamento. Gente, já passou todo o mês de março, estamos terminando abril, e alguém percebeu que já está aí nesse afastamento há 40 e pouco, praticamente há 40 dias ou mais, né? Então muitas vezes a gente não percebe a vida, porque está tão preocupado com tanta coisa que esquece de se preocupar, sabe, de viver o dia a dia. Então a gente tem que viver o nosso hoje. Tem um textozinho aqui que eu separei, que eu vou ler para vocês, que diz assim: o desejo pela felicidade é o mais forte de todos. A felicidade verdadeira é duradoura, é encontrada em Deus. Quando você o conhecer, uma grande alegria se apoderará de você, uma alegria que não encontrará em nenhum outro lugar.
Então a alegria, gente, ela tá. Eu coloquei aqui Deus, conforme o texto diz. Mas conforme a tua crença, o jeito que você vê a vida, pode ser tanta coisa. Mas o importante é que você mude a tua forma de se relacionar com as pessoas. E a meditação tem esse poder, né? Essa energia de transformar a gente. Então o que eu queria passar para vocês hoje, conversar um pouquinho, né? Era sobre isso. Tem um filme chamado Entrevista com Deus. Você encontra no YouTube. É um filme muito bacana. Se você tiver oportunidade hoje ou nos próximos dias, procura a entrevista com Deus. Vocês vão ver como te leva a refletir também sobre muitas coisas. Então é legal você assistir um filme, ouvir uma música e depois meditar sobre aquele filme, sobre a música, qual a mensagem que quis se trazer e tudo isso, né? Isso é muito bacana. Para encerrar, lembrar vocês que nós aqui da EC continuamos todos os dias fazendo nosso ciclo de oração, de prece para todas as pessoas que solicitam e pelo mundo, vibrando pelo mundo. A gente faz essa vibração às 18h30 da tarde e depois às 7h30 da noite, que é o horário que eu participo. Se vocês quiserem participar, deixem os nomes, me dêem os nomes e a gente faz na prece. Amanhã é o dia da aula do curso de preparatório da EC. Então amanhã o tema vai ser a aula. Na quarta-feira mais um tema que a gente vai ser sugerido. E na quinta o evangelho que eu faço toda semana. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por terem assistido. Espero ter ajudado você, Kátia, a Nanda também, a tudo que eu falei, a Helenice, a Ângela Só, do Décio, muito obrigado também, a Shirley também. Então, a todos vocês que participaram aí, né, que nem todos eu estou vendo aqui o nome, eu espero que tenha ajudado um pouquinho. E tem um final de noite muito bom, muito alegre. Vamos meditar, vamos orar, porque isso aumenta isso é científico, né? A prece e a meditação melhora o nosso sistema imunológico, melhora a nossa saúde física, corporal, mental, nosso sistema circulatório. É um grande remédio natural, sem custo nenhum, basta praticar, né? E amanhã a gente volta novamente para conversar. Fiquem com Deus e até amanhã.